Will 4D. E aí, doideiragem, beleza? Tudo tranquilo com vocês? Will 4D aqui. Hoje é segunda-feira, segunda dia de animes. Desculpa pelo tempo sem vídeos, eu tava com um problema na internet, teve que chamar o técnico pra vir aqui, trocar o cabo, trocar a fiação, trocar tudo, mas agora tá tudo resolvido. Guess who's back? Back again. Muita gente pediu Evangelho, que nem dá pra colocar todo mundo aqui, senão ia ocupar muito tempo. Mas eu li todos os comentários que pediram, muito obrigado. E finalmente, Evangelion. Caraca, velho, chega até a dar um arrepio. Essa abertura é fenomenal. Eu amo Evangelion, é um dos meus animes favoritos. Ele não é um anime perfeito. E eu vou explorar tudo aqui. Algumas coisas que não são tão legais. As coisas positivas, é lógico, e o porquê dele ser tão cultuado. E o meu amor declarado por esse anime. Pra vocês entenderem melhor, se não fosse por Evangelion, provavelmente eu não gostaria de animes até hoje. Nem teria me aprofundado no universo dos animes dessa mídia tão grandiosa. Pra mim, ele foi aquele divisor de águas. Quando eu era bem novinho, há um tempinho atrás, tinha lá meus 12 anos, tinha nem tirado a catinga da cueca ainda. Eu já assistia animes, mas com um detalhe. Eu nem sabia que eles eram animes. Eu assistia e gostava simplesmente. Na falecida Manchete eu assistia Os Cavaleiros do Zodíaco. Faça elevar o cosmo no seu coração. Shurato. O espírito deste herói. Samurai Warriors. Super Campeões. Time todo ligado, o jogo vai começar. Corre, corre da cidade grande, tanta gente passa, estou só. Na SBT passavam os meus favoritos. Dragon Ball. Vamos conquistar as esferas do dragão. Um ideal que sempre vai nos unir. O Fly, o Pequeno Guerreiro. Vovô sempre quis me ensinar. Um dia vou ter que aprender pra lutar contra as forças do mal. Mega Man. É ferro e fogo. Mega Man. Super Street Fighter 2 Victory. Nossa, velho, como era bom. Esses animes já eram bem diferentes dos desenhos convencionais. Passava os ursinhos carinhosos, Cavalo de Fogo, Caverna do Dragão, He-Man, Thundercats, essas paradas. E esses animes eram outra pegada, outra vibe. Eu curtia muito, mas eu nem sabia que eles eram animações japonesas. Até o dia D. Um dos meus melhores amigos, Magno, abração Magno. Eu sempre passava os finais de semana na casa dele. Era final de semana sim, final de semana não. Ele tinha DirecTV. Quem é daquela época vai lembrar que só a DirecTV tinha o canal Locomotion. Todo mundo era louco pra ter DirecTV por causa da Locomotion. E em uma bela tarde despretensiosa, assistimos ao comercial de Evangelion. Sacrificus recestivi, destipendium peccati, cauda Patris benedictus, sacratissima Tartarus, veni sacrum de virtute, lux eterna in secula. A série de animação japonesa que explodiu a dúvida mística da civilização ocidental. O homem é a obra de Deus? Ou é este um produto do homem?
Entre o suspense e a sedução, a ação e a comédia, surge o drama da batalha entre a devoção a Deus e o culto ao homem. Locomotion apresenta Evangelion. Enquanto Deus permanecer em seu céu, tudo na terra estará bem. Em quem você tem fé? Olha esse comercial, velho. Como você não vai querer assistir? Preciso assistir isso! Eu não tinha Locomotion na minha casa, então ele gravou numa fita VHS. Eu demorei, mas consegui encontrar alguma fita VHS aí. Não sei se vocês já viram isso na vida. Isso aqui, meus amigos, era ouro. Você podia gravar as coisas que passavam na televisão aqui, cara. Aqui mostra as qualidades que tem, que você podia gravar. SP podia gravar 2 horas, LP 4 horas e EP, que era o que a gente gravava, lógico, pra ter mais fita. A qualidade ficava uma desgraça, tudo quadriculado, parecia que estava assistindo a 180p, sei lá. Mas cabia 6 horas de vídeo aqui. Ele gravou todos os episódios de vídeo pra mim e lá fui eu assistir. Aquilo ali, cara, abriu a minha mente de uma maneira sobre o potencial da mídia dos animes, os diferentes gêneros que o anime podem ter. Até então eu só assistia ação, né? Era um anime diferente de tudo que eu já tinha assistido. Depois que eu assisti Evangelion, foi que eu passei a me interessar e a procurar o que danado foi isso que eu assisti. O que é isso, cara? Eu preciso assistir mais dessas coisas. E passei a pesquisar, e passei a buscar, e passei a assistir mais e mais. E agora sabendo que tudo isso era anime e que tinham vários gêneros para todos os gostos: romance, ficção científica, terror, horror, psicológico, crime, aventura, ação, fantasia, tudo para pessoas mais novas, para jovens, para adultos. Todo esse universo que hoje eu tanto amo e aprecio. Passei a procurar animes diferentes pra assistir. Tudo isso por causa de Evangelion. Sem Evangelion eu nunca teria assistido Ghost in the Shell, Akira, Perfect Blue, Paprika, Monster. Obras que eu considero bem melhores do que Evangelion. Mas Eva despertou esse gosto, esse amor. Então não tem como não ter um carinho especial por Evangelion. Interessante de falar é que eu não gosto muito de mecha, mas 3 dos meus animes favoritos são mechas. Evangelion, Code Geass e Attack on Titan. Tem gente que não considera Attack on Titan um mecha, mas esse é assunto para outro vídeo, é outra polêmica, outro debate. Bem resumidamente, a gente acompanha a história de Ikari Shinji, uma criança de apenas 14 anos, que é recrutada por uma organização chamada NERV para proteger a Terra dos ataques dos anjos. Os anjos são essas criaturas de formas bizarras e a única forma que a Terra tem para revidar os ataques desses bichos são com os Evangelions, que são esses robôs gigantes muito loucos. Não é um anime perfeito, eu reassisti tudo para fazer esse vídeo. Tinha muita coisa que eu não lembrava, inclusive das coisinhas ruins, por exemplo. Com o tempo, as coisas que a gente gosta na nossa memória vão ficando só as coisas boas. Tem todo aquele negócio de estudantes numa sala, numa escola que, pra quê, né? O anime explica o motivo, é lógico, mas a gente sabe que é simplesmente a maneira mais fácil e preguiçosa de fazer os personagens interagirem entre si. Não me entendam mal, não tô falando aqui que animes que se passam na escola, que tem alunos, são ruins. Num Slice of Life, é óbvio que é necessário mostrar o ambiente escolar ou no trabalho, ou seja lá onde o cara passar o dia dele. Mas numa tragédia apocalíptica com robôs gigantes, ficção científica, cara, não precisava. Ele tenta ser engraçado muitas vezes, não consegue muito. Eu nem lembrava disso, eu achava que o anime era todo sério, mas não, ele tem os alívios cômicos. A história demora pra engrenar. Só lá por volta do episódio 15, mais ou menos, com a escolha da 4ª criança. Crianças são os pilotos dos Evangelions, dos robôs. A partir daí, o anime começa a esquentar e a história começa a ter um rumo. Até lá é meio que procedural, o monstro da semana. No final do episódio vai ter um anjo que eles vão ter que derrotar. A diferença é que as relações são muito bem trabalhadas, então não fica tão repetitivo quanto o episódio Monstro da Semana, mas fica meio sem propósito, sabe? Você não vê a história indo pra lugar nenhum. E o porquê Evangelion é tão bom? Porque a partir daqui, meu amigo, o negócio decola de uma maneira. Primeiro, a animação. Pra época, eu diria que até pra hoje, a animação é muito boa. Nas partes do dia a dia não, né? É só imagem estática mesmo, mas nas cenas de animação, cara, é muito boa. Olha esse Evangelion lá parando esse míssil, cara. Como eles se movimentam, a expressão, tudo. O anime é meio parado, ele tem esse clima meio parado, mas a recompensa quando chega às cenas de ação são muito boas. Você fica, caraca, o movimento dos Evangelions,
O design estranho e bizarro dos anjos, tudo é muito original. As cenas de ação são épicas. A primeira vez que a Unidade 1 entra em modo Berserk, cara, você fica assistindo, o que é isso que eu estou vendo? Evangelion tem cenas que vão ficar marcadas na sua mente para sempre. A maneira como eles colocam música clássica numa cena de ação casa muito bem com a proposta do anime, me faz lembrar muito o mestre dos mestres Kubrick, Laranja Mecânica, quem não? É genial! A história do anime é muito rica, cheia de simbolismos, cheia de referências, alegorias. É um anime que passa muito sentimento quando você assiste. Você sente a dor, sente a frustração dos personagens, a melancolia, o medo. E apesar de tudo ser uma fantasia, é muito real. Tem toda a questão filosófica também da Torre de Babel, do homem tentar alcançar o status de Deus e ser punido por conta disso, brincar com a busca de todo conhecimento e com a busca da vida eterna. Quando você vai assistindo, você vai vendo aquelas analogias com a Bíblia. Adão, Eva, os reis magos, os anjos, tantos mistérios, os apócrifos do Mar Morto. À medida que você vai assistindo, você vai entendendo, vai ligando os pontos, entendendo um pouco mais e mais do que está acontecendo, porque tem algumas perguntas por trás de toda a história que te fazem querer assistir. Por que só essas crianças podem pilotar os Evangelions? O que são os Evangelions? O que são os anjos? Por que eles estão atacando a Terra? Porque convenientemente todo mundo sempre está no lugar onde os anjos atacam. Se você prestar bastante atenção, você terá todas as suas perguntas respondidas. Isso é muito legal também. Tem muitos animes que levantam pontos e não respondem. Dá espaço para você pensar, filosofar, criar teorias sobre o que você assistiu. E em Eva, eles respondem tudo. Lógico que não de mão beijada. Eles mostram através de imagens, através do contexto, através das situações. Você precisa assimilar, compreender, ponderar, porque muitas coisas não são faladas, são apenas mostradas. Mas as respostas estão todas lá. Muita gente considera os personagens de Evangelion chatos. Eu também vou em defesa deles. Como você acha que uma criança de 13, 14 anos iria reagir diante de tudo isso? A Terra depositando toda a confiança e esperança na mão de 3 crianças, lutando contra esses bichos muito doidos. Eu concordo que não é a coisa mais legal ver o Shinji querendo fugir o tempo inteiro, mas é o esperado de uma criança. A reação dele é totalmente incrível. A Rei e a Asuka mostram também o porquê delas serem do jeito que elas são e faz o completo sentido. Beleza, você decidiu assistir? Como eu começo? Quando você for atrás, você vai se deparar com vários filmes, várias obras, vários nomes. Você primeiro vai começar pela série de 26 episódios. Tem duas: a Neon Genesis Evangelion e a Neon Genesis Evangelion Renew. Elas são a mesma coisa, só que a Renew é tipo uma remasterização. Então assista a Renew. Logo em seguida tem o Of a Death and Rebirth. São 2 filmezinhos de 40 minutos cada. A primeira parte, o Death, é resumindo todo o anime. E a segunda parte, o Rebirth, é o começo do outro filme, do End of Evangelion. Então esses 2 ovos, o Death and Rebirth, você pode passar, não precisa assistir. Só assiste se você quiser assistir tudo do Evangelion e dizer que assistiu tudo. Então logo quando acaba a série, os 26 episódios, você vai assistir o The End of Evangelion. Porque no anime, o criador, o Hideaki Anno, ele tava na mó bad. Ele fez algumas reflexões, algumas filosofias lá, que nos últimos 2 episódios é só viagem da cabeça dele. Reflete muitos pensamentos que o Hideaki estava tendo naquela época. Então ele tentou acabar o anime mais pra cima, fazer uma coisa mais alegre. Conseguiu, porque o final da série é feliz, mas ele não responde tudo só com a série. Você precisa assistir The End of Evangelion, que vai explicar muitas coisas que não tem a resposta na série. Então esse é necessário. E além da série desses ovos, tem os filmes mais novos. O 1.1, You Are Not Alone. O 2.2, You Cannot Advance. E o 3.3, You Cannot Redo. Esses são os remakes novos que ainda estão em produção. A gente tem 3 já lançados e o 4º será o último, e esse ainda não saiu. Mas é a mesma história da série, com algumas pequenas mudanças, algumas coisinhas para dar um sentido maior no enredo,
rápido pra explicar melhor. Como ela é menor, né? São 3 filmes, ela é bem mais apressada, ela é bem mais dinâmica, ela não tem tanto aquela pegada lenta da série. E por essa rapidez também, ela não deixa fluir tanto aquele sentimento de desespero, de solidão, de medo, de melancolia que a série tem. Muitas coisas na série davam tempo pra explicar, não eram faladas, né? Eram mostradas, e aqui nesses filmes não. Elas são bem mais explicativas, bem mais fácil a compreensão. Algumas pequenas alterações na história, porque não teria tempo pra fazer tudo. Alguns personagens novos. Você vê claramente que é uma adaptação para o público atual. É Evangelion para a juventude de hoje. E a animação, que já era boa, aqui então nesses filmes é fenomenal, cara. Estão uma coisa de outro mundo, é tudo traço do zero, traço novo. Se você tentou assistir a Evangelion, a série original, e não conseguiu por causa do clima, porque é lento, assista esses filmes. Eu recomendo fortemente, você vai curtir pra caramba. Se você já assistiu a série original, eu também recomendo assistir esses filmes pela animação, pelas cenas de ação e pela nova visão, pela nova perspectiva, e também talvez pra entender algumas coisas que você não tenha entendido. Beleza, galera? Desculpa que o vídeo ficou muito grande, mas era o que eu tinha pra falar sobre Evangelion. Está aí a minha carta de amor pra esse anime, que não é perfeito, mas é uma obra magnífica que influenciou a minha vida diretamente. Espero que vocês gostem, espero que vocês vão atrás pra assistir pelo menos os filmes que são mais rápidos, mais dinâmicos. Assistam, dêem uma oportunidade. Evangelion é muito bom. Abraço pra todos vocês, beijo no fundo do coração. Fui!